Olá, bom dia, crianças de bom coração. Retomando então a regularidade das apresentações na nossa apostila do Gaia, Biologia de Tudo de Si, aula de número 25. E na verdade estamos conversando aqui sobre a retomada de nossos conhecimentos. É claro que nós acabamos de ter 3 semanas de revisão, onde eu falei um pouquinho da parte de filogenia, de evolução dos grupos vegetais. E claro que esse finalzinho de Biologia D já é com o propósito de recordarmos também as partes mais importantes de cada um dos grupos. Então, lembrando, estamos novamente conversando aqui sobre as relações filogenéticas. Lembrando que essa expressão indica um propósito evolutivo dos grupos ancestrais até os grupos mais modernos, destacando as principais adaptações. Com certeza, o grupo das briófitas é o grupo metáfita, que reúne o menor número de características, de estruturas, mas sem dúvida alguma podemos ter ali uma questão inteira sobre briófitas. Acontece, principalmente em questões objetivas, uma primeira fase de UFPR, por exemplo, certo? Agora, normalmente, na composição de uma CAF, de uma Federal de Santa Catarina, briófitas é um dos grupos a ser discutido nas questões, tudo bem? Portanto, retomando a apresentação desse pequeno grupo, nessa aula que você pode assistir aí na sua casa, tomando aquele chocolate quente, com aquele lanchinho Mirabel Wafer, né? Aquele que já vem mole. Então, você vai conversar aqui comigo a respeito deste grupo inicial chamado briófitas, certo? Lembrando, expressões que aparecem a respeito desse grupo e que você tem que reconhecer com facilidade. Estamos falando de um grupo de vegetais avascular. O que representa exatamente ser avascular? Significa não ter vasos condutores de seiva. Lembre-se, aqui nesse cantinho, o processo evolutivo é a conquista a partir do ambiente aquático, o ambiente terrestre. É a conquista do ambiente terrestre. Para conquistar um ambiente terrestre, você tem que vislumbrar certos benefícios. É claro que a evolução não funciona assim, eu vou ter benefícios, deixa eu me transformar, lamarquista inútil. Nós temos que apresentar ideias de mutações, seleções naturais, mas no ambiente terrestre, lembrando, a planta vai ter maior disponibilidade de luz, a planta terá maior disponibilidade de CO2 para o processo fotossintético, a planta terá maior disponibilidade de sais minerais em sua estrutura, mas o ambiente terrestre oferece um grande risco, que é o aumento na perda de água. Uma elevação na perda de água, ou seja, uma diminuição desse elemento em função da desidratação. As adaptações, elas costumam ser em que sentido? Proteger-se contra a desidratação intensa e arrumar uma forma de reproduzir sem precisar deste elemento no ambiente. Consequentemente, as briófitas, elas não possuem uma adaptação muito importante. O que é ser avascular? Significa não ter vasos condutores de seiva. Não tendo vasos condutores de seiva, eu faço o quê? Quando eu estou lá no ambiente, esse ambiente geralmente úmido, certo? Se eu estiver apenas com o meu rizoide, lembrando que não são raízes verdadeiras, se eu estiver com o meu rizoide em contato com a solução, lembrando que essa solução é um conjunto de sais dissolvidos em água, essa solução, ela precisa penetrar no meu rizoide, se é uma planta vascular, atravessa a raiz, chega ao xilema e acende. Se é um conjunto de células onde não há a presença de um vaso condutor, se eu pegar esse conjunto de células e ampliar aqui para você, conjunto de células vegetais vivas a partir de um rizoide, certo? Eu tenho que lembrar que essa solução, ela vai entrar, os sais, vai entrar por difusão, na sequência a água, ela entrará por osmose. E assim vai acontecendo. Aqui fica mais concentrado, entra água. Aqui está mais concentrado, passa sal, passa água, passa sal, passa água, passa sal, passa água. Só que tem um certo limite nesse passa sal, passa água, passa sal, passa água, passa sal. Vai perdendo potência nesse processo de transportes passivos. Então, ser avascular obriga que toda a solução seja transportada no corpo da planta até o limite máximo das concentrações. Ser uma planta vascular significa o quê? É limitar o tamanho do vegetal. Então isso, por exemplo, pode ser uma questão bacana, discursiva. Qual é a grande desvantagem das briófitas por ser avascular em relação aos grupos vegetais superiores?
Isso limita o seu tamanho, consequentemente a sua competição pela luminosidade disponível naquele ambiente. Então, limitar o tamanho do vegetal, ou seja, alcançando no máximo 10 centímetros de tamanho. O que nós colocamos aqui como informação extra? Não há formação de órgãos verdadeiros. Tudo é o quê? Tudo é oide. É rizoide, é filoide, é cauloide. Professor, por que não tem a constituição dos chamados órgãos verdadeiros nessas plantas? Claro que semente, flor e fruto, aí menos ainda. Não ter os órgãos verdadeiros, porque para formar órgão você tem que ter tecidos bem constituídos. Então esse grupo de plantas não possui tecidos. Olha, o vestibular ele costuma fugir até desse questionamento, porque existe uma certa divergência técnica a respeito disso. Uma coisa eu sei. Já apareceu no vestibular que por se tratar de plantas terrestres, apesar de em ambiente úmido, no mínimo haveria necessidade de formação de uma epiderme. E o que é epiderme? É um tecido. Então, epiderme tem, mas não tem esclerênquimas, colênquimas, parênquimas, não possui xilema e floema, evidentemente, não possui tecidos suficientes para constituir órgãos verdadeiros. Por isso a expressão oide é muito utilizada, certo? Estamos conversando sobre um grupo de plantas que são as primeiras a proteger o embrião. Proteger o embrião. Como assim? As algas, suas ancestrais, que pertencem ao reino protista, costumavam largar seus embriões pós-fecundação no ambiente aquático. Já o musgo, a fêmea, protege o embrião, e no ciclo reprodutivo a gente vai vislumbrar isso, protege o embrião numa área específica onde ele pode se formar com mais facilidade. Por isso chamamos essas plantas de quê? De embriófitas. O que é ser uma embriófita? É planta que protege o embrião. Os musgos são as primeiras embriófitas, por isso receberam essa expressão no nome de briófitas. Lembrando, são plantas criptógamas. O que é ser uma criptógama? Ser uma criptógama, gama, aparelho de reprodução, gametas, cripto, escondido, aparelho reprodutor escondido, escondido no sentido de ser muito pequeno. Criptógamas, no final das contas, indica aquela que precisa da água do meio, da água ambiental, para a reprodução. Para a reprodução. Então, quando você coloca esse grupo vegetal como habitat, né? Esse habitat, ele é principalmente locais úmidos, locais sombreados. Ei, cuidado, hein? Cuidado. Não é escuro. Úmido e escuro. Gente, é uma planta, faz fotossíntese. Úmido e escuro tem a ver com fungo. Então, pessoal, fungo, musgo, camundongo, não. Né? Úmido e sombreado. Sombreado, beleza, porque se sombreado, a umidade está no ar. Então, locais úmidos e sombreados faz sentido. Principalmente, tá, pessoal? Mas você encontra musgos, briófitas, você encontra em desertos, principalmente nas áreas conhecidas como oásis. Você encontra nas regiões polares. Como assim nas regiões polares? Olha só, você que estudou os ecossistemas planetários. Os ecossistemas planetários, lembra? Linha do Equador. O que você tem aqui? Tundra, taiga, floresta temperada, florestas tropicais. O que significa tundra? Tundra. Tapete. Que é justamente o predomínio de vegetação que você tem na área, gramíneas e musgos. Então essa tundra aqui, ela significa, na verdade, um tapete de musgos, que eu consigo até as chamadas turfas. Que é isso? Num período de verão, se bem que o verão na Sibéria, por exemplo, ontem eu vi que bateu 38 graus, né, numa área siberiana. Então, estamos aí bem próximo do apocalipse mesmo, certo? Mas em verões regulares, onde apenas há um derretimento, né, das camadas de gelo, você expõe essa vegetação, que na verdade é uma vegetação que é recolhida, ela é desidratada e ela é prensada para fabricar até algum tipo de lenha. Lenha não, porque lenha é lenho, lenho é xilema, é madeira, certo? Mas definitivamente é uma espécie de combustível para a região. Então você tem sim, principalmente em locais úmidos e sombreados, mas encontra também em outras áreas, a exemplo do que representa a tundra. Olha, uma importância
comercial direta para briófitas, musgos, você não vai ter. Mas uma importância na agricultura, sim. Porque, por exemplo, em solos, aonde eu tenho o cultivo de espécies importantes comercialmente, como é o caso lá da soja, do arroz, do feijão. Num local como esse, aonde com facilidade o solo ele é muito arenoso, a água da chuva pode escoar rapidamente para os lençóis freáticos. Então, se eu mantiver a presença de musgos, né, nas áreas de plantio, significa uma retenção maior de água na superfície e um aproveitamento dessa água pelas raízes em maior quantidade. Então, assim, usa-se muito musgos para reter água na superfície dos ambientes, ok? Portanto, características gerais simples desse grupo, algumas imagens aí para você que há muito tempo, né, não tira fotografias, não faz uma selfie com esse grupo vegetal. Então, briófitas de forma geral, né? Os musgos são os mais clássicos, olha, tapetes bonitos em áreas úmidas, em áreas florestadas, é bastante comum, certo? As plantas hepáticas são musguinhos em forma de pequenos fígados, certo? Antóceros. Professor, eu já vi aqui algumas questões trazendo antóceros como exemplo de briófitas. Olha, pessoal, eu costumo dizer assim, ó, são muitos os exemplos que vão além de musgos e hepáticas, certo? Exemplos em vestibular, eles têm a ver com aqueles mais comuns e não podem estar errados. Então eu coloco lá numa prova. São exemplos de briófitas, musgos, hepáticas e antóceros. Nunca ouvi falar, deve ser. O que eu não posso ter são exemplos de briófitas, musgos, hepáticas e pinheiros. Aí é um erro gritante. Quando o erro é gritante, eu fico um pouco mais atento em relação ao que representam esses exemplos. Agora, antóceros entram sim na lista aí das chamadas briófitas. Temos aqui uma imagem que revela a ideia que por ser planta avascular, existe um transporte de célula a célula, certo? Aliás, uma colocação interessante. Algas são ancestrais de musgos, né, que é o principal exemplo desse grupo. E algumas algas podem chegar absurdamente a 60 metros de comprimento, enquanto o musgo atinge no máximo ali 10 centímetros. Então eu vou perguntar para você, alga é mais primitiva, pertence ao reino protista, inclusive. São avasculares também, porque não tem tecidos verdadeiros, nem mesmo uma epiderme para destacar. Por que as algas podem alcançar 60 metros sendo avasculares e os musgos apenas 10 centímetros? É uma ideia muito simples. Algas mesmo com 60 metros, seu corpo todo está submerso na maior parte do tempo. Isso significa dizer que algas gigantescas assim estão retirando cada célulazinha sais e água do seu ambiente. Não precisa nenhum tipo de transporte. Então vamos lá. O musgo é avascular, mas ele faz transporte de água e sais? Faz. O musgo é avascular, mas é obrigado a fazer transporte de água e sais a partir de seu rizoide. Porque agora, ou pelo menos a maioria dos representantes, não está com o corpo totalmente submerso, certo? Então algas podem ter 60 metros, mas cada região de seu corpinho retira os nutrientes inorgânicos. O musgo, ele é pequenininho porque apenas o rizoide, na maioria das vezes, está em contato com essa matéria inorgânica. Tudo bem? Então, algas são maiores por serem submersas e os musgos, em sua maioria, aí no avanço da conquista do meio terrestre, não estariam dentro desse parâmetro de estar completamente coberto por água. Por que preferem ambiente úmido? Favorece, sem dúvida alguma, esse processo de transporte e ainda por cima favorece a sua reprodução, que é justamente a parte mais importante desse nosso encontro. O chamado ciclo reprodutivo. Vou perguntar assim para você. Já estudamos a reprodução das plantas? Sim! Não. Nós estudamos flores. Tivemos 3 aulas inteiras sobre flor. Cálice, corola, gineceu, androceu, formação de pólen, tubo polínico, dupla fecundação. Estudamos flor. E ao estudar flor, nós estudamos a reprodução das angiospermas. Então não estudamos a reprodução de todas as plantas, certo? Beleza. O musgo não possui flor.
Não possuindo flor, como ocorre o seu processo reprodutivo? Claro, pessoal, vou dar uma atenção especial aqui à reprodução das briófitas, mas sem dúvida alguma, o entendimento desse ciclo vai valer para os próximos grupos vegetais, certo? Antes de falar do ciclo reprodutivo, então, de uma briófita, eu preciso recordar contigo pequenos acontecimentos dentro da citologia. Então, vou colocar aqui um pequeno vocabulário. Certo? Neste vocabulário, vamos lá. Coisa básica. Uma célula diploide, ao se dividir, continua a ser diploide, a manter o mesmo número de cromossomos que o original, e a isso chamamos de mitose. Sensacional. Uma célula inicia diploide, sofre uma primeira divisão reducional, uma segunda equacional, o resultado é reducional, e um resultado reducional reduziu ao meio o número de cromossomos originais, ao meio. Meiose. Infantil, né? Tranquilo. Quando uma célula N, sim, certos organismos podem ser formados por células N, certo? Quando uma célula N se divide e permanece N, reduziu nada, repetiu. E se repetiu o número cromossômico, isso ainda é uma mitose. Temos aí o exemplo da formação de um zangão a partir de um óvulo da rainha não fecundado. Tá aqui, ó, mitoses para formar um organismo completo e haploide. Bem recentemente, vocês devem ter assistido ao modular do professor Sardá, que falava de ciclos reprodutivos. Curiosamente, vamos falar de ciclos de maneira geral na aula 30. Certo? Mas aqui é o princípio do entendimento. Aonde esses ciclos são aplicados? São aplicados na reprodução de seres vivos, a começar aqui por briófitas, ok? Bem, colocar uma outra situação aqui. Eu sou um organismo diploide. Eu formo gametas haploide. Meus gametas se fecundam, originam um zigoto. Então o que você tem aqui, ó? Meiose. Aqui, basicamente, você tem o quê? A pergunta que eu quero fazer. Qual é o contrário de meiose? É mitose! É porque as palavras combinam, você erra rude assim. Não. O contrário de reduzir ao meio é somar novamente. O que está acontecendo aqui, pessoal? Como é que voltou a ter uma célula diploide? Graças a um processo de fecundação. Então o inverso de meiose é somar duas células haploides, e obter novamente uma célula diploide. O contrário de meiose é o processo de fecundação. E finalmente, então, forma-se um zigoto. Esse zigoto é uma célula só, através de divisões repetidas equacionais, temos um novo ser vivo. Eu sei, gente, quando a palavra é ciclo, tudo fica ruim. Tudo fica ruim. Porque são muitas etapas, muitos nomezinhos, e o cara olha para o ciclo todo e se assusta. É que nem o professor de zoologia explicar para você o ciclo de uma doença. Aí vem lá, várias imagens, nossa, sensacional. E no vestibular só aparece assim, um homem e um caramujo. Um homem e um caramujo. Aí a questão tá assim, pra cá, vem pra cá. Letra A, que doença é essa? Aí o cara diz, não sei, mas deve ser grave que o sujeito vira um caramujo. Letra B, tem tratamento? Sim, porque depois ele volta ao normal, cala a boca. O que está indicando esse pedacinho do ciclo? Se você reconhece o nome das larvas, né? A larva que entra no caramujo é mira, le caramujo. A larva que cerca o homem, é a cergária. Então, muitas vezes você estuda todas as etapas e pergunta-se apenas a parte mais importante delas. Então, quando eu estudo um ciclo, eu não estou muito preocupado em fazer o homem bem maior que o seu gameta. Eu não estou preocupado aqui em fazer um gameta bem menor que o seu zigoto, certo? Na verdade, eu quero que você indique os principais acontecimentos. Portanto, eu afirmo para você, esse momento, que também vamos encontrar na aula 28, 29, 30, esse momento, ele não é um momento relacionado com os aspectos de botânica. Ele é principalmente citologia. Então, você vai ter o quê? Que representar
os acontecimentos entre os eventos. Agora, vamos pegar isso aqui e trazer para uma dinâmica. Nós somos um grupo, uma espécie, que apresenta uma reprodução aonde toda e qualquer geração, eu sou diploide, meu filho será diploide, meu neto será diploide. Então temos aqui um ciclo conhecido basicamente como diplonte. Todos os representantes são diploides, certo? Agora, não só nas briófitas, como nas plantas de forma geral, ou seja, em todo o reino metáfita, anote aí, todo o reino metáfita apresenta uma reprodução que é com a seguinte dinâmica. Um ser vivo, ele é haploide, começar com haploide, e o filho dele é diploide. O neto dele é haploide, o bisneto é diploide, ou seja, esta é uma geração, é um ser vivo, e esta é outra geração, um outro ser vivo. Pô, só que nem aqui, né? Eu sou uma geração, essa é uma geração. Ah, tá. O gameta é um filho teu. O gameta agora tá desapegado aí, ele é um filho teu. Claro que não. Agora aqui não. Aqui eu estou dizendo que N tem filho 2N, 2N tem filho N, e é por isso que você chama essa forma reprodutiva de alternância de gerações. De gerações. Certo? Também conhecida como metagênese. Essa alternância, uma alternância semelhante, você vê ali na reprodução das hidras, medusa, pólipo, pólipo, medusa. Também é conhecida como reprodução do tipo alternância de fases. Porque você vai perceber no entendimento que existe uma fase haploide, existe uma fase sexuada, e uma fase assexuada. Certo? Também você vai chamar esse ciclo de um ciclo o quê? De um ciclo diplobionte. Por que diplobionte? Porque existe duas formas de vida. Diplobionte do tipo aplonte, diplonte. Como assim? Duas formas de vida, sendo uma haploide, a outra diploide. É claro que autores de questões que não se reciclam ainda vão chamar essa forma reprodutiva de haplodiplobionte. Não chega a ser uma pegadinha, só falta realmente de entendimento das novas conceituações. Haplodiplobionte, haploide, diploide. Mas a forma correta de classificação é assim, duas formas de vida, sendo uma haploide, a outra diploide. Certo? Agora, pessoal, como é que eu chego numa sequência de eventos assim? Eu devo considerar que a representação nessa imagem não é de um ser vivo. Então o que eu tenho aqui não é um ser vivo. O que eu tenho aqui são dois seres vivos. Dois seres vivos. Uma geração e outra geração. Se eu colocar aqui num musgo verdadeiramente falando, certo? Eu tenho aqui, ó, uma geração, outra geração. Certo? Então, como é que eu transformo isso numa sequência de eventos? Usando o outro lado aqui da nossa lousa. Como é que eu transformo isso numa sequência de eventos? Vamos lá? Deixa eu abrir um espaço bacana aqui. Um outro braço. Cala a boca, professor. Não. Temos lá. Estava um musgo sossegado no seu canto, e essa é a sua principal representação, avascular, pequeno, sem órgãos verdadeiros. Outro musgo ali próximo, olha que curioso. Apesar de não ter órgãos verdadeiros, você vai encontrar musgos machos e musgo fêmea. Então você já diz assim, ó, briófitas de forma geral, ou no vestibular aparece sempre de forma geral, são ditos dioicos. O que é ser dioico mesmo? Sexos separados. Dioicos. Show! Como é que eu sei que ele é macho? Porque ele produz um gameta, e esse gameta é um gameta não tão grande assim, evidentemente, masculino. Professor, como é que é o nome desse gameta? Vou chamar de espermatozoide? Não, ele tem dois flagelos, é diferente, vou chamar de anterozoide. E vamos dizer que o nome desse macho, vamos ficar chamando de macho? Vamos chamar de anterídeo.
o anterídeo masculino produz o anterozoide. Como é que eu sei que esse musgo é fêmea? Porque produziu um gameta feminino chamado oosfera. Certo? E ela é muito das antigas. Vamos chamar arque. Arque significa antigamente arquegônio. Arquegônio. Gônada antiga. Enfim, macho é anterídeo, fêmea é arquegônio. Certo? Esses musgos estão próximos. Eles não precisam, quando eu falo da água para reproduzir, não é necessariamente uma enxurrada, um rio Amazonas, certo? Precisam de água, pode ser até às vezes um próprio orvalho. Mas quantidade de água suficiente para quê? Com certeza isso não é perna, isso são flagelos, então ele nada, ele não corre. Então esse gameta, ele dá um tibum, nada, 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 trepa, trepa, fecunda. Quando atinge a oosfera, opa! Antes de qualquer coisa. Isso aqui é um ser vivo? Sim, é um ser vivo. Isso aqui é um ser... Sim, é um ser vivo. Considerando que as plantas apresentam duas gerações. Uma geração é N, a outra é 2Ns, certo? Que geração é essa daqui? Olha, pessoal, o nome é perfeito. Esse é o gametófito. Professor, como é que eu tinha que saber que é gametófito? Fito, planta, gameto, gameta. Planta que produz gameta. Planta que produz gameta é gametófito. Gametófito é a geração haploide. Então uma coisa que eu estou percebendo aqui é que se esse sujeito já é haploide, ele produziu gametas. Opa, eu já sou N. Produzi gametas N. Gametas foram produzidos por mitose. Então cuidado, tá, pessoal? Aquela ideia de que meiose sempre produz gametas. Não necessariamente, porque tem meiose que forma esporos, tem meiose que forma até zigoto. Meiose espórica, zigótica. Ok? E mitose é para crescer e cicatrizar. Não, tem mitose que forma gametas. Então, essa mitose é produtora de gametas. Gametófitos produziram gametas. Gametas, nada, 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 fecunda. Então, isso aqui já não é mais haploide. Vou até deixar aqui, ó. Pós-fecundação, essa célula agora é o quê? É o quê? Ela é diploide. Ela é o zigoto. Ah, porque teve uma fecundação. Esse zigoto origina a próxima geração. Uma geração que gametófito é N, esporófito, 2Ns. 2Ns. Ah, entendi. Voltando aqui para a nossa televisão. Gametófito é N, esporófito, 2Ns. Então o que você tem aqui? Gametófitos, uns masculinos, outros femininos. Como é que eu sei quem é feminino? É feminino aquele que teve um filho. Então o masculino fecunda o feminino, ocorre a formação de um zigoto aqui protegido, já que é uma embriófita, e temos a próxima geração, que é o esporófito. Professor, eu só não estou entendendo o seguinte. Essa próxima geração aqui, ó, ela fica grudada na anterior? Sim, não apenas grudada, mas sugando recursos. O esporófito, ele é parasita do gametófito. Como assim? Um filho parasita de sua mãe? Nenhuma novidade, né, pessoal? Né? Quantos aqui parasitamos nossa mãe do ponto de vista de explorar recursos? Certo? Aqui pelo menos ele explora, mas faz companhia. Você não, às vezes eu vou, ô minha filha, nem sai hoje, fica aqui com a mãe, que eu vou fazer companhia. Ah, é, ficar vendo novela contigo, só ridículo, me dá aqui esse dinheiro que eu vou sair. Então, aqui, normal, uma geração explorar a anterior. Voltando no nosso esquema, então, este esporófito, ele é filho... Gametófito tem como filho esporófito. O esporófito, por que ele é chamado assim? Porque planta que produz esporos. Esporos também são células reprodutivas. Então, dentro desta cápsula, são produzidas células chamadas de esporos. Os esporos também são haploides. Ah, então pera. Gameta é formado por mitose. E esporos são formados por meiose. Esporos são formados por meiose. Eu chamo de meiose espórica. Gametófitos produzem gametas que se fecundam, formando esporófito. Esporófito produz esporos que lança no ambiente. Esses esporos são células reprodutivas também, mas diferente do gameta, o gameta quer sempre uma companhia. Esporo não precisa, esporo está solto no ar. O esporo, ao encontrar um ambiente adequado, ele germina, como se fosse uma semente, mas não é semente, né? Pelo amor de Deus.
né? Porque não resulta de uma fecundação, esporo resulta de uma meiose, germina ou simplesmente sofre mitoses, formando o início de um musguinho, é chamado de protonema, nojento, protonema, e o protonema forma novos gametófitos. Pessoal, na verdade o resumo é esse aqui, ó. Geração N, que nem eu fiz na lousa anterior, geração 2Ns, geração N para 2N, 2N para N. Como é que chama essa geração aqui? Gametófito. Como é que chama essa geração aqui? Esporófito. Certo? Se eu pedisse para você elaborar acontecimentos, gametófitos produzem gametas por mitose. Por mitose. Gametas se fecundam, originando o zigoto. O zigoto forma o esporófito. 2Ns. Esporófito forma células reprodutivas por meiose. Oi, analfabeto. Por forma reducional, chamado esporos. O esporo, então, apenas sofre mitoses e origina a próxima geração. Então, quais são os eventos mais importantes? De gametófito para esporófito, em algum momento teve fecundação. Então tinha que ter gametas. De esporófito para gametófito, em algum momento teve o quê? Meiose. Certo? Então você tem aqui, voltando para a nossa tela, gametófitos que são fecundados formam esporófitos, esporófitos que liberam esporos, esporos que formam gametófitos, gametófitos que formam gametas. Professor, é um ciclo redondo. Exatamente. E é claro, pessoal, que nós vamos explorar nas questões dessa aula a identificação das estruturas. Tem uma questão que eu acho sensacional, que só faz assim, ó, preto e branco, mal xerocada, mas sensacional. Ela só coloca assim, ó. Você vai ver ali na sua apostila. E faz assim, e começa com as afirmações. A imagem de A representa um indivíduo, já está errado. A imagem de A representa o quê? 2 indivíduos, certo? Um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. São 2 indivíduos, ok? E claro, vamos ter, ao invés de desenhos de musgos, a representação de esquemas para você identificar o que é mitose, meiose, fecundação, e isso vai ficar cada vez mais claro, a partir principalmente do nosso próximo encontro, que vamos mostrar que pteridófitas, apesar das diferenças, seguem a mesma sequência de acontecimentos em seu ciclo reprodutivo. Beleza? Pessoal, não deixem de resolver as questões, porque é uma preparação para nós nos aprofundarmos nesse entendimento. Show? Falou, valeu!